muitos o conhecem, a maioria dos irmãos o conhecem, não preciso fazer muita menção. Ele é o nosso pastor, o nosso supervisor no estado de Minas Gerais, é o nosso pastor aqui também. Ele é o meu pastor, ele é o meu discipulador, né? Ele é o meu pai espiritual também, ele é um monte de coisa, né? Então, como a Maria disse nesse dia também, né, que é mencionado e comemorado o Dia dos Pais, eu quero aproveitar essa oportunidade junto com o meu pai espiritual que está aqui junto comigo do meu lado e parabenizar a todos vocês aqui mais uma vez em nome de Jesus, amém? Quando estão abertos para receber uma palavra de Deus nessa noite, glória a Deus. Você estender suas duas mãos para cá, vamos aqui orar pela vida do nosso pastor. Pai, nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, declarar, Pai, que nós estamos aqui abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, a Tua palavra, como foi lida aqui, ela é viva e eficaz. É ela que tem o poder, ó Deus, de separar a alma do espírito. É ela que tem o poder de mudar o nosso caminho. É ela que é apta para discernir os pensamentos e os desígnios do nosso coração. Pai, Espírito Santo, nessa noite ministra sobre nós. Pai, nós declaramos, ó Deus, que estamos abertos para receber tudo que o Senhor tem para nós, através da vida do nosso pastor. Pai, nós declaramos sobre a vida do pastor Azemar, Senhor, o Teu favor completo. A obra consumada de Cristo já trouxe para ele tudo que ele precisa para executar essa obra no Senhor. Pai, hoje ele está aqui como enviado ministro do Senhor, Pai, para nos liberar, para liberar sobre nós da parte do Senhor, Deus, palavras de vida eterna, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pai, usa os Teus ministros. Pai, nós abençoamos a vida dele, nós abençoamos a vida da pastora Janaína, dos seus filhos. Nós declaramos a Deus sobre esse ministério, Pai, o Teu favor completo, sobre a videira de Belo Horizonte, sobre a vinha de Minas Gerais. Senhor, que a Tua unção, que o Teu poder, Senhor, que o Espírito, Senhor, da graça, que o Espírito, Senhor, do poder do Senhor, seja derramado sobre a vinha de Minas Gerais, nesses dias, através da vida do Teu servo e dos Teus ministros. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, dá vontade. Aleluia. Isso que é oração forte. Mandou até minha palavra aqui. Tá bom, pode levar. Leva aqui a sua Bíblia. Eu estava aqui em Efésios 4, até antes da oração. Mas eu não vou ficar nela não. Eu vou para Números 21. Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Por favor, pegue a sua Bíblia comigo em Números 21. O pastor Renato orou aqui e a palavra mudou. Mas a palavra é do Senhor mesmo, não é minha, e sempre Ele nos concede graça no compartilhar. Hoje é uma ocasião especial para todos nós, amém? E tem duas coisas que eu gosto muito de ver, perceber nas nossas igrejas como supervisor: o batismo e a formatura. O batismo indica que a igreja está viva, a maternidade está funcionando, vidas estão se convertendo ao Senhor, crendo no Evangelho, estão passando pelas águas. Eu creio que aqui em Sete Lagoas tem sido assim, amém, irmão? E, por outro lado, também uma formatura como essa, que nós temos aqui em vários níveis, cursão, CPL e o seminário pastoral, demonstra também outra coisa muito importante na vida da igreja. Ela não só está aberta, não só a maternidade está funcionando, mas aqueles que estão entrando estão crescendo na palavra do Senhor. E o testemunho do livro de Atos é que a palavra de Deus crescia e prevalecia. Quando é que ela cresce e prevalece? Quando temos cerimônias como essa. Não é difícil encher um auditório para fazer um evento evangélico. Basta chamar um bom cantor, um bom pregador, então você vai ter um auditório cheio. Mas uma sala de aula para estudar a palavra de Deus, isso é mover de Deus. É mover do Senhor. Então é muito importante que os irmãos louvem a Deus, especialmente o que eu vou falar aqui agora, porque Deus nos tem dado essa graça, a graça de treinar os santos para a obra do ministério. Amém? Números capítulo 21,
Eu quero ler a partir do versículo de número 4. Renata, é possível tomar? Capítulo 21 do livro de Números, versículo 4. Diz assim: Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Porém o povo, preste atenção, se tornou impaciente. Aonde, meus irmãos? No caminho. Eu sei que Deus tem conduzido você a um caminho. Queridos formandos, Deus conduziu você a um caminho. Você no cursão, você no CTE, você no seminário, foi conduzido a um caminho. Deus tem nos conduzido a um caminho. Você que está me ouvindo, o Senhor está te conduzindo em algum caminho, que hoje você tenha clareza dele, que hoje você tenha revelação dentro da sua casa, no seu trabalho, ou mesmo aqui na vida da igreja, do caminho que Cristo está te conduzindo. Eu tenho a palavra de Deus para você: não se torne impaciente no caminho. Deus é fiel, Ele está nos exercitando nesse caminho, Ele está nos dando sabedoria nesse caminho, Ele está nos fortalecendo em fé nesse caminho. Mas o povo de Deus, o povo aqui no deserto, se tornou o que, meus irmãos? Impaciente no caminho. Fala para o irmão que está do seu lado: impaciente. Fala para ele: não seja impaciente. Deus está te conduzindo. Nessa manhã, no nosso culto da cidade, depois que terminou o culto, eu me reuni junto com a Janaína, com um casal, que Deus tem prosperado muito esse casal. Deus tem dado a eles uma empresa, mas essa empresa tem crescido no meio da crise, e o nome disso é favor. Como é que é o nome disso? Favor. O nome disso aqui à minha esquerda é favor. O nome disso aqui que eu estou vendo diante dos meus olhos é favor. Muitos ministérios gostariam de fazer uma formatura, mas não tem ninguém para estudar a palavra de Deus. Eles têm pessoas sentadas nos bancos, mas não tem pessoas interessadas em crescer na palavra. Portanto, pastor Renato e toda a nossa equipe aqui, Romulo e demais irmãos, isso aqui é favor. Não se torne impaciente, pastor Renato, no caminho, porque Deus tem te dado muitos e muitos líderes para treinar. Você já perdeu as contas de quantas vezes isso aqui aconteceu comigo, com você. Mas às vezes nós nos tornamos impacientes no caminho. Deus está nos conduzindo, e a obra de Deus tem começo, meio e fim. Eu queria te lembrar que Ele não fez o mundo em um dia só, em um estalar de dedos. Ele poderia fazê-lo, mas não o fez. Ele o fez em 6 dias, e no 7º descansou, para mostrar a cada um de nós que existe um caminho. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus, ela segue processos. Existe uma porta. Você, quando resolveu fazer a cursão, você entrou por uma porta que te conduziu por um caminho de 5 meses estudando a palavra de Deus. Muitas vezes, com certeza, você pensou em desistir. Talvez você não tinha o dinheiro de passagem. Talvez, não sei que dia temos as aulas aqui, mas se for no domingo, lá em Belo Horizonte, domingo 16h30, igual aqui, 16h30, você estava lá com seus parentes na sua casa, almoçando, e talvez você tinha que sair 2, 3 da tarde, pegar o ônibus e deixar lá a parentela à mesa, e você sair debaixo de crítica e condenação. Não é possível, nem domingo fica com a gente em casa. Eu quero dizer que naquele dia que você escolheu servir o Senhor, Deus também escolheu honrar você. E hoje Ele está te honrando. Você está vestindo ali uma beca que 5% da população brasileira veste. Hoje Deus está te honrando, na frente dos seus parentes que estão aqui, na frente da igreja e do mundo espiritual. Vamos bater uma salva de palmas para esses irmãos? Aleluia. Então partiram do Monte Hor,
a caminho do Mar Vermelho. A Escritura diz que Deus conduziu o povo por um caminho. A Bíblia diz que esse caminho tinha um começo, era o Monte Or, e Monte Or significa montanha. Eu sei que nós gostamos de chegar até a montanha, mas Deus começou o caminho pela montanha. Esse caminho tinha que ir até o Mar Vermelho. Então, se você entende um pouquinho de geografia, você sabe que as coisas são sempre comparadas ao nível do mar, não é? Que é o nível zero. Então, ele saiu da montanha para o nível do mar, quer dizer, do mais alto para o mais baixo. Ei, qual que é normalmente o caminho que nós gostamos de andar? Não é do mais alto para o mais baixo. Tem alguém comigo? Nós gostamos de andar do mais baixo para o mais alto, mas os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Isaías 55, versículo 8 diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Às vezes o caminho que Deus tem conduzido você não tem compreendido muito bem. Pastor, parece que eu estava tão bem profissionalmente, agora eu dei uma caída. Eu estava na montanha, mas eu estou descendo ali, montanha abaixo, eu estou chegando quase no nível zero, no nível do mar. Nessa hora ninguém fala glória a Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor estava conduzindo o povo por um caminho, e durante esse caminho o que aconteceu com o povo? Se tornou impaciente. Quando Deus estiver conduzindo você vai ter que aprender a andar do jeito dele, e às vezes o jeito dele é contrário do nosso, é do mais alto para o mais baixo. Pastor, mas eu já vi os pregadores dizendo que eu vou estar por cabeça e não por cauda. Está na Bíblia. Há muitas coisas que Deus faz e nós não compreendemos. Versículo 5: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? Quando você não compreende os caminhos de Deus, você se torna, em primeiro lugar, fala comigo, impaciente. Mas há também uma segunda coisa que começa a acontecer. Eu e você começamos a murmurar. Quando a doença não passa, quando a provisão financeira não chega, quando a igreja não cresce, pastor Renato, quando as salas de aula estão vazias, parece Abacuque renovado, né? Ainda que nos currais não haja gato, produto da oliveira limpa, nós podemos parafrasear, né? Ainda que na sala de aula não tenha alunos, na igreja, etc. Ainda assim, o que desde os dias do profeta Abacuque ele nos recomendou? Louvarei ao Senhor. Mas o que o povo começou a fazer? Murmurou. Por que ele murmurou? Porque ficou impaciente de ser conduzido pelo Senhor. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu penso que é para você, porque eu não ia pregar nada disso. Olha que o pastor Renato começou a orar por mim aqui, eu fui lá em Números 21. Na verdade eu já estava meditando sobre essa palavra, e eu gostaria então de avançar um pouco mais com você. E se você quer um título para essa palavra, você pode então anotar: não se torne impaciente no caminho. Deus está te conduzindo, Ele está guiando você e a sua casa, Ele está conduzindo você profissionalmente, na área financeira. Eu disse que essa manhã eu e minha esposa aconselhamos um casal que está prosperando muito, e eles se tornaram impacientes, e na verdade eles vieram para um aconselhamento conjugal, porque começaram a brigar. Por que começaram a brigar? Porque não perceberam que Deus os ampliou. Eles estavam acostumados, pastor Renato, a administrar uma portinha de um comércio, agora virou quase uma indústria, e eles não perceberam que Deus os conduziu para um caminho agora superior, e eles precisam se organizar, planejar melhor, contratar funcionários, mas eles se tornaram impacientes.
E qual que é a segunda característica de quem se torna impaciente no caminho? É que ele começa a murmurar, diga murmurar. Falar contra, a Bíblia diz. Se você não tem nada para falar a favor, por favor, não fale contra, porque não é a vontade de Deus você se unir aos murmuradores. Nós somos povo de Deus, nós fomos levantados para abençoar. Não fomos levantados para amaldiçoar. Essa época agora, época de eleições, é uma época muito perigosa, porque você o tempo todo é tentado a lançar palavras de morte, lançar palavras de condenação, e aí você se torna uma pessoa ácida, nada presta, nada está bom, a comida de casa não está boa, o trabalho não está bom, a igreja não está boa, o louvor ficou ruim, a palavra foi rápida, a formatura foi horrorosa. Diga misericórdia. Eu não quero falar contra, eu quero falar a favor dele. Eu quero me unir àqueles que abençoam o governo, que abençoam a cidade, que bendizem e não maldizem, que abençoam e dizem: Sete Lagoas é uma cidade abençoada. O prefeito dessa cidade é um homem abençoado. Pastor, mas não é o que eu estou vendo. Eu também não, mas é o que eu estou crendo. Quando eu ando, pelas estradas esburacadas, eu ando muito, rodo demais. Ontem mesmo chegamos lá no sul de Minas, aí hoje já viajamos de novo. Aí o que eu olho nas estradas me diz outra coisa, dá vontade de reclamar, de murmurar. Mas eu tenho aprendido algo no Senhor: a reclamação vai afastar de você o favor, porque aquilo que você reclama jamais vai alcançar. Alô? Aquilo que você reclama jamais chegará até a sua porta, mas aquilo que você valoriza, você tem. A Escritura diz que aquele que tem, mais será dado, mas aquele que não tem, aquele que não tem louvores na sua boca, aquele que não tem gratidão no seu coração, até o que tem vai ser tirado. Mas não vai ser tirado porque Deus vai tirar, vai ser tirado porque pela nossa própria boca nós vamos perder. Por exemplo, você tem lá na sua casa um sofá. Ah, que sofá ruim, que televisão horrorosa, esse carro não vale nada. Até o que tem vai começar a estragar. Por quê? Porque nós estamos como povo. Nós não estamos. Você não é esse povo, eu não sou esse povo, amém? Nós somos tentados. Somos tentados. Quando a impaciência vem, porque não compreendemos bem os caminhos de Deus, nos tornamos impacientes. Deus está nos conduzindo. Você tem certeza que é filho amado de Deus? Quantos tem? Então, entra no descanso do Senhor. Não mate as cobras. Fala para o irmão que está do seu lado: não mate as cobras. Daqui a pouco você vai entender. Quando eu não compreendo os caminhos de Deus, eu me torno impaciente. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que está acontecendo aquilo outro? Ao invés de pensar assim e orar assim, comece a pensar de outra maneira. Eu não estou compreendendo o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei: eu sou amado de Deus. Deus só pode estar planejando uma maneira de me abençoar. Pastor, mas é tão simples assim? Não, é uma questão de fé. Você escolhe crer. Então, quando nós estávamos conversando com esse casal, eu disse a eles: vocês não entenderam o que está acontecendo? Vocês cresceram, e agora, porque cresceram, tem que aprender a lidar com os problemas de uma outra forma. Olha, se eu lido com os mesmos problemas da mesma maneira, os problemas se tornaram maiores do que eu. Eu envelheci, mas não amadureci, porque eu lido com os problemas da mesma maneira. Mas se você e eu lidamos com os problemas de uma maneira madura, logo os problemas ficam muito menores. Amém, meus irmãos? Eles falaram contra Deus, diga contra Deus, mas também contra Moisés. Falar contra Deus é murmurar de coisas que não estão ao seu alcance.
É falar de coisas que você não compreende. Por que o irmão do meu lado é abençoado e eu não? Por que, Senhor, que ele foi favorecido e eu não? Por que o irmão recebeu oração e foi curado e eu continuo com a minha enfermidade? Isso é reclamar contra Deus. Isso é murmurar contra Deus. Mas murmurar também contra Moisés. Quem era Moisés para esse povo? Era o líder. Reclamar contra Moisés ou murmurar contra Moisés é também reclamar do seu chefe, murmurar lá do seu pai, para quem é jovem solteiro, mora com os pais, murmurar talvez do líder da sua célula. Quem se torna impaciente no caminho, diga impaciente no caminho, vai murmurar contra Deus, vai falar da provisão. O pastor Renato leu aqui Filipenses capítulo 4, vai murmurar da provisão, vai falar da saúde, vai falar de Moisés, do prefeito, do governador, do presidente. E aí, preste atenção, você precisa compreender de onde surge a murmuração. Sabe de onde que nasce a murmuração? Da falta de revelação de que Deus é bom. Se você, preste atenção que eu vou lhe dizer, vai te ajudar muito na sua vida. Se você tiver realmente revelação de que é amado de Deus, quem é amado está esperando boas notícias ou más notícias? Eu sou amado de Deus. Hoje é dia dos pais, aleluia. Eu estava esperando uma refeição gloriosa e ela chegou. Minha mulher acordou 7 horas da manhã, foi fazer filé ao molho de gorgonzola. E é filé aqui da região, aqui ó, o pastor Ulisses, lá de Pompéu. Aí, na hora que eu vi aquilo, eu falei, eu sou amado de Deus, aleluia. Boas coisas estão esperando para aqueles que são amados. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Você é amado de Deus. Tem expectativa de coisas boas da parte do Senhor. Pastor, mas eu não sou amado da minha esposa. Mas você é amado de Deus. Eu não sou amado do meu esposo. Mas você é amado de Deus. Ele é poderoso para transformar o amor dele e o amor dela. Você é amado de Deus. Eu não estou vivendo isso, pastor. A questão então não é divina. A questão é a questão de fé. Eu disse que a murmuração tem raízes. Uma delas é a falta de revelação que Deus é bom, mas também que você é amado. Ora, se eu sei que sou amado e aquele que me ama é bom, qual é a expectativa que eu vivo? Boas notícias. Alguém está comigo? Mas quando você não sabe disso, ou não crê nisso, mas prefere crer nas circunstâncias, a reação é outra. A reação é outra. Por exemplo, você vai trabalhar. Quando você vai trabalhar, o seu chefe te chama e ele diz: Azemar, eu quero conversar com você. Não vamos falar de chefe não, vamos falar de nós, pastores. Então eu tenho um pastor, o pastor Aloysio. E aí ele fala, agora essa semana eu estive com ele. Ele fala: Azemar, na hora que acabar a reunião, eu quero falar com você. Eu tenho agora 2 caminhos. Quantos caminhos? Eu posso agora entrar em aflição, pensando, meu Deus, e agora? O que o pastor quer falar comigo? Ora, por que eu entraria em aflição? Porque eu estou na expectativa de más notícias. Aí eu já começo logo a procurar pecar, pastor. Meu Deus, será que eu estou pecado? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Eu quero dizer que há crentes que vivem assim a sua vida inteira. A sua vida inteira. Eles vão às igrejas pensando: o que eu fiz de errado? Essa vida é uma angústia, é a vida da lei, é a vida do merecimento. Dia após dia, semana após semana, eles estão querendo aperfeiçoar-se a si mesmos. Nunca vivem no descanso. E a expectativa deles é horrorosa. Eles não estão vivendo a expectativa do bom. Eles estão vivendo a expectativa do ruim. Então, se o chefe chamar, se a mulher chamar, qualquer pessoa der uma notícia para ele, o que ele está esperando?
más notícias. Mas eu posso ter um outro caminho. Eu escolhi crer. Eu conheço o meu Deus. Eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele me ama. Eu sou amado de Deus. E quem é amado de Deus está na expectativa de boas notícias. Quando o meu pastor me chama para conversar, só pode ser Deus querer me abençoar. Ei, mas eu vou te contar, a vida é muito melhor assim. Aplique em todas as áreas da sua vida. Se o seu patrão te chamar para conversar, se a sua esposa te chamar para conversar, ainda que ela te chame pelo nome, João Batista Lucas Lima. Aí, tem que exercer fé, não tem? Para pensar que é uma boa notícia. Está na sua casa assim, Renato? Renato César Urzeda. Quando fala Urzeda que a coisa vai pegar, né, Gessé? Aí o Renato agora, que ele está com a mentalidade do favor, ele fala, aleluia, meu bem. Só pode ser uma boa notícia hoje, aleluia. Aí ela fala, exerce fé mesmo, varão. Amados, quem se torna impaciente no caminho, vai murmurar contra Deus e contra Moisés, mas a raiz da murmuração não é a circunstância. As circunstâncias, elas mudam, mas você deveria permanecer na posição. Problemas são infindáveis, eles só mudam de lugar. Uma hora é no corpo, outra hora é na vida financeira, outra hora é na vida conjugal, com os filhos. Eles só mudam de lugar, são intermináveis. Deus não quer livrar você, olha o que eu vou falar, hein? Deus não quer livrar você dos problemas, porque no mundo tereis. Jesus que diz, ai, amarrado, pastor, você vai amarrar as palavras do Senhor? No mundo tereis aflições, elas só vão mudar de área para área. Agora tem uma coisa que Deus quer fazer, gloriosa, e Ele já fez. Ele quer tornar você imune às aflições. Ah não, pastor, aí é mistério. Não é mistério, é mistério revelado. Jesus, quando Ele estava no barco com os seus discípulos, o barco estava lá e havia uma tempestade do lado de fora. O que Jesus estava fazendo no meio do problema? Eu vou te mostrar aonde está a raiz da murmuração. Jesus estava o quê? Os discípulos estavam lá, não estavam? E o que eles falaram acerca de Deus e de Moisés? Alguém se lembra? Não vou ler com você, vou só citar. Mestre, o Senhor não importa que morramos? Por que eles falaram isso? Porque eles pensaram o seguinte: Ele não está fazendo nada para nos ajudar. Se Ele não está fazendo nada para nos ajudar, logo Ele não importa conosco. Eles tinham a revelação de que Deus é bom? Não. Porque se eles tivessem a revelação de que Deus é bom, eles não seriam atormentados pelo medo. Porque Jesus não estava atormentado pelo medo. Jesus estava dormindo. Se você for natural e achar que Jesus estava dormindo porque estava cansado, você não vai aprender nada com a cena. Mas a cena, pastor Renato, é uma pregação encenada. Quando você estiver no meio da tempestade, você tem duas opções: ou fica aflito como os discípulos, ou entra no descanso como Jesus entrou. Ele estava pregando aos discípulos, mas eles não entenderam. Por que não entenderam? Porque pensavam que Jesus não se importava com eles. Mestre, não te importas que morramos? Quer dizer, você não vai fazer nada. Você já viu quando a sua mulher, a sua é top, mas outra mulher, daquelas que você já ouviu, fala assim para o marido: você não vai fazer nada, essas contas estão pregadas aqui na geladeira, você não vai fazer nada. Aí o marido literalmente faz igual Jesus, ele está dormindo, roncando. Ah não, pastor, aí é preguiça. Não julgue o descanso dos outros, porque havia 12 no barco, só Jesus que estava dormindo. A maioria das pessoas não vai conseguir descansar no meio do problema, elas vão tentar resolver o problema. Eu vou te contar, elas não vão conseguir na maioria das vezes,
elas vão se tornar cada vez mais estressadas e vão ser tomadas pelo medo. Por que o medo nos atinge? Porque quando nós olhamos para o problema, nós esquecemos que somos amados e que Deus é bom. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus é bom. Quero te lembrar que Deus é bom. Pastor, mas a tempestade está grande. Então, eu vou fazer uma coisa no meio da tempestade. Eu vou escolher descansar. Diga comigo: impaciente no caminho. Diga comigo: murmuração. Mas olha o que diz mais a Escritura em Números capítulo 21 e versículo 5: e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Misericórdia. Depois de tornar-se impaciente e começar a murmurar contra Deus, mas também contra aqueles que estão servindo você, sejam seus pais, seus professores, seus pastores, sua empresa, você também vai reclamar do maná que desceu do céu. Qual era o pão vil que eles estavam falando? Era o pão de Deus, era o pão que desceu do céu. O salmista diz que era o pão dos anjos. Aquilo que Deus dava, a provisão que Deus dava, agora diz que a alma, diga a alma, os alunos do cursão, mente, vontade e emoção, amém? Estavam fastiados. Olha, irmãos, a palavra fastio é repugnante, abominar, sentir repugnância ou nojo. Olha, isso aqui é uma coisa muito grave, porque o pão que desceu do céu, chamado maná, é o próprio Senhor Jesus. Lembra que ele falou em João capítulo 6? A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão que desceu do céu. Os nossos pais comeram no deserto, mas reclamaram, murmuraram. Pastor, quando é que nós fazemos isso? Presta muita atenção agora. É quando você olha para o problema, você olha para a dificuldade, a sua alma, os seus sentimentos estão tão perturbados que você fala: orar não adianta nada. A palavra de Deus não adianta nada. Pastor, eu não quero que você me fale a Bíblia não, pastor. Eu quero que você faça alguma coisa para resolver meu problema. Pastor, você não está entendendo. Eu preciso de tal coisa. Esse pão vil que é a palavra não serve para nada. Quando o povo falou isso, serpentes abrasadoras começaram a andar no meio deles. Quando quem está, diga comigo, impaciente, se torna murmurador, diga murmurador, ele vai agora tornar-se como aquele que rejeita Deus. Ele vai tornar-se agora blasfemo, insolente. E aí, quando chega nesse estágio, as serpentes começam a aparecer no deserto. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de quê, meus irmãos? Do povo de quê? Israel. O povo de Israel não precisava sofrer. A jornada era para durar 6 meses, durou 40 anos. Sabe por quê? Porque quando nos tornamos impacientes, a jornada fica muito mais longa. Quando murmuramos, aquilo que era para ser breve vai ser prolongado. E quando nós chegamos à conclusão que não adianta nada, Juninho, negócio de palavra de Deus, negócio de ministério, negócio de igreja, tudo para você é igreja, tudo para você é Bíblia, tudo para você é estudar. Quando chega a essa conclusão, não adianta mais. Serpentes abrasadoras vem para se alojar dentro da casa, dentro do casamento, dentro da criação dos filhos. Quem está me entendendo, diga amém. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes, tire de nós as consequências, o problema.
Eu sei que eu e você queremos tratar com o problema, mas Deus quer usar o problema para abençoar você. Alô? Deus não quer tratar com o problema, porque não existe problema para Deus, só existe problema para mim e para você. Esse conceito de problema não é divino, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Não existe um problema para Deus, Ele nem sabe o que se trata. Portanto, Deus não trata com os problemas, Deus trata com os filhos. E se você com certeza tem um problema, ou está passando por ele agora, só pode ser uma maneira de Deus querer te abençoar. Pastor, o problema veio de Deus? Não, mas Deus vai usar o problema para nos favorecer. Disse o Senhor a Moisés, olha só, para terminar, como que Deus soluciona o problema. É muito diferente da nossa maneira. Nós temos agora um problema grave, são serpentes abrasadoras, quer dizer, veneno de serpente, às vezes nem soro antiofídico resolve, e eles não tinham soro na ocasião, eles não tinham tratamento na ocasião. Por que as serpentes entraram no arraial? Porque a proteção caiu. Sabe qual é a proteção? A proteção é o maná que desceu do céu, é o próprio Senhor Jesus. Mas quando o povo disse, para que serve esse Deus? Para que serve esse jejum dessa igreja? Para que serve? Eu não vou na célula, eu não vou no culto, eu não vou em nada. A minha alma está fastiada, eu estou enjoado desse negócio, dessa cantarola, dessa palavra. Eu não quero saber desse trem de ministério. A serpente entrou. Sabe qual é a maneira de Deus resolver o problema? Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar nela viverá. Que coisa louca, que solução inusitada. Espera aí, vamos ver de novo, versículo 8, os irmãos estão comigo? Números 21, 8, disse o Senhor a Moisés, Moisés, pediu para você resolver um problema, né? Você não vai orar não, Moisés. Moisés orou aqui no texto. O povo pediu para Moisés orar. Moisés orou? A visão do povo é assim, pastor João. Ô pastor, dá uma orada aí para resolver meus problemas. Ô pastor, você podia dar uma orada forte, uma oração forte aí para resolver meu problema. Deus não, Moisés nem orou para que a glória não fosse dele. Está compreendendo? Moisés recebeu a instrução do Senhor. Moisés, você não vai orar não. Esse negócio já está orado, já está resolvido. O que você vai fazer é o seguinte: faz uma serpente abrasadora. O que estava atacando o povo? Fala comigo, serpente de bronze. Você vai fazer então, Moisés, a mesma serpente de bronze, só que você vai pendurar numa haste, e todo aquele, mais ou menos assim, ó, um pedestal desse. Você vai pegar uma haste, Moisés, e vai colocar na ponta dela, ó, como se fosse assim, lá na ponta, uma serpente. Você está olhando para cá, não está? E todo aquele que olhar lá para a serpente abrasadora vai ser curado. Pastor, o que isso significa? Significa que Deus não vai resolver o problema, Ele vai tratar com você. Vamos pensar que nós temos aqui dezenas de serpentes aqui correndo nesse prédio, que loucura! O que um pastor sábio, inteligente faria? Já sei, meus irmãos, por favor, vamos agora pegar cada um um porrete, uma vassoura, alguma coisa. Todos subam nas cadeiras, porque serpente não pula, e aí assim ninguém vai ser ferido. Não, que pastor sábio, inteligente. Vamos agora dividir, fazer turmas para matar serpentes. Aí Deus falou: Moisés, não é desse jeito que eu resolvo o problema. Eu não trato com a serpente, eu trato com o pecador. Tem alguém comigo? Porque serpentes são os problemas, sempre vão aparecer. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. O negócio de Deus é tornar você imune ao veneno,
Faz então uma serpente abrasadora, põe numa haste, e será que todo o que for mordido e olhar para ela viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, pôs numa haste, e sendo que alguém mordido por alguma serpente olhava para a serpente de bronze, sarava. Sabe o que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que olhar para ele viverá. Todo aquele que olhar para Cristo pendurado no madeiro viverá. Por que era uma serpente no madeiro? Porque o lugar da serpente é no madeiro. Já foi crucificado. O seu pecado já foi crucificado. O seu problema já foi resolvido há 2000 anos atrás. Pastor, então o que eu preciso fazer? Você precisa olhar para o Calvário. Quando você olhar para o Calvário, você verá Cristo, e você vai se lembrar: já está consumado. Pastor, mas eu não tenho que lidar com a serpente? Você pode, mas qual você vai escolher? Vai ficar matando serpente o resto da vida? Ou vai tomar o antídoto, que se a serpente picar agora, não faz diferença nenhuma? Fala para o irmão que está ao seu lado: não mate as cobras, olhe para o Calvário. Fala mais uma vez com fé: todo aquele que olhar para a cruz, a áspide, todo aquele que olhar para aquela cruz viverá. Qual que é a recomendação do apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios? Contemplamos como espelho e somos transformados de glória em glória. Só contemplar. Pastor, mas não tem que fazer nada? Tem que olhar para o lugar certo. Se você focar nos problemas, se você focar nas serpentes, a sua fé vai desfalecer, porque mata uma, aparece outra. Matou uma, outra te picou. Agora você está doente, não pode lutar. Mas e se você olhar para a cruz de Cristo? A serpente pode até picar você, mas o veneno dela não tem mais efeito. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Eu tenho uma boa notícia para você. Podem aparecer quantas serpentes quiserem. Qual que é a arma da serpente? É o veneno. Mas uma serpente que não tem veneno, ela pode até picar você, não vai acontecer nada. Pastor, mas eram serpentes venenosas. Eu gosto da lógica bíblica, da maneira de Deus pensar. A sua maneira e a minha de pensar é resolver o problema. A maneira de Deus pensar é outra. Eu quero resolver com você, pastor. Carlos? Carlos, não é com problema. Eu sei que o irmão tem problema. Eu sei que eu tenho problema. Deus não conhece esse conceito. Deus conhece a obra consumada da cruz. Sabe o que ele está falando para você? Cristo em vós é a esperança da glória. Quer resolver o problema? Olha para o Calvário. Quando você olhar para o Calvário, você verá Satanás crucificado ali, exposto à ignomínia, como diz a Escritura. Ele foi exposto na cruz do Calvário. O Senhor o expôs, principados e potestades, a vergonha, a ignomínia. Venceu, triunfou sobre eles no madeiro. E quando nós olhamos para o madeiro, como diz Charles Spurgeon, olhai para mim e sede salvo. Era a mensagem desde os dias de Moisés, desde Números 21. É uma figura de Cristo. Não mate as cobras, olhe para o Calvário. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Você está no caminho, Cristo está nos conduzindo. Cristo está conduzindo você, querido formando, está te conduzindo, pastor Renato. Não se torne impaciente no caminho. Às vezes você quer resolver o problema com as próprias mãos. Já sei, vou chamar para conversar, vou falar para ele umas verdades. É mesmo? E se Deus chamasse você para conversar, para te falar umas verdades? Então, cuidado, porque na medida com que medires, se medirão a vós, e a Escritura diz, ainda acrescentará um pouquinho.
Então, ao invés de ir para o outro falar umas verdades, vai falar umas verdades lá no seu quarto, trancado com Deus. Lá você pode falar. Mas quando você fala com o outro, você se tornou juiz do outro. E não há dois na terra, só um, é o Senhor. É Ele que está sentado no trono. Alguém está me entendendo? Queria que você ficasse de pé, por favor, e queria orar com a igreja. Eu e você estamos em um caminho. É chamado caminho do vencedor, não é isso? Queridos formandos, não é esse caminho que propuseram aos irmãos? O caminho do vencedor. Isso não é uma filosofia da videira. Você pode ler a carta de Apocalipse, carta do apóstolo João, você vai ver ao vencedor. Todas as 7 igrejas, ao vencedor, dar-lhe isso e aquilo, será coluna no meu santuário, etc. O caminho do vencedor é para todos nós. Amém, meus irmãos? Não se torne impaciente no caminho. Pastor, esse homem não muda nunca. Nunca não é um advérbio que Deus gosta de usar, porque Ele pode transformar o nunca agora mesmo. O nunca é só para você e para mim. Não gosto de usar isso. Fulano nunca muda. Como nunca muda? Se eu creio que há poder no Evangelho para transformar todo aquele que crê. Então não se torne impaciente no caminho, porque se você se tornar impaciente, vai murmurar. E se você murmurar, pode ser que você torne vil, ou seja, desprezível, repugnante aquilo que é santo, aquilo que é divino. E há pecados que o apóstolo João diz que não se deve nem orar. Esse é um deles, é tornar profano aquilo que é santo. Então, amados irmãos, eu queria hoje orar com vocês. Eu queria que o Espírito Santo abrisse os nossos olhos, não para resolver o problema, mas para ver Cristo. Eu quero ver Cristo no meio dessa circunstância. Eu sei que você tem olhado muito tempo para a cobra, para a serpente, para o problema, mas eu queria agora levantar um pouquinho os seus olhos. As serpentes são rasteiras, elas nos fazem olhar para baixo, mas a Escritura diz, Jesus falou: ei, erguei os olhos. Vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita, mas eu vos afirmo, já está consumado. Queria que você agora fechasse os seus olhos e em fé contemplasse o Calvário, contempla a glória de Cristo e fala para o Senhor: Senhor, eu não olharei para estas circunstâncias nem para o problema, eu olharei para Cristo. Eu não tratarei com as cobras, mas eu comerei do pão vivo que desceu do céu. Eu me alimento com a tua palavra, eu me alimento com o teu Espírito, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, eu recebo a tua palavra como alimento, como renovo para o meu coração. Eu recebo da paciência do Espírito Santo para caminhar. Eu declaro que o meu coração é cheio de gratidão por aquilo que eu tenho recebido do Senhor, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar, querido irmão.